Primeiro, a sentença, depois, o acórdão. E dentro das hipóteses legais, podemos ainda recorrer às cortes superiores em nossa busca por justiça. Ultrapassando as instâncias ordinárias, estão sujeitos à competência recursal do Superior Tribunal de Justiça os processos civis e criminais que não envolvam a constitucionalidade de uma norma, nem a justiça eleitoral, trabalhista ou militar. No episódio anterior, você conferiu as competências originárias do STJ. Agora, fechando o último capítulo da série especial sobre os 35 anos da Constituição Federal, é a vez de conhecer o que o Tribunal da Cidadania julga em grau de recurso. Ao prever a competência recursal do Superior Tribunal de Justiça, a Constituição começa listando o que cabe à Corte julgar em nível de recurso ordinário. O inciso 2º do artigo 105 traz as seguintes classes processuais: os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais estaduais e federais, os mandados de segurança decididos em única instância pelos mesmos tribunais citados há pouco. E, por último, as causas em que estados estrangeiros ou organismos internacionais atuarem na condição de parte contra município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Aqui vale destacar que o recurso ordinário, tanto em habeas corpus quanto em mandado de segurança, somente será julgado pelo STJ quando questionar uma decisão denegatória. Avançando nas competências recursais do STJ, chegamos ao recurso especial previsto no inciso 3º do artigo 105 da Lei Maior. A decisão contestada deve ter sido proferida em única ou última instância pelos tribunais estaduais ou federais. Assim, cabe o recurso especial quando a decisão recorrida contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, ou então, quando determinado acórdão der à lei federal interpretação divergente em relação ao entendimento adotado por outro tribunal. Essa função paradigmática do STJ na função recursal especial, ela se diferencia da atuação dos tribunais, por exemplo, de segunda instância, que estão ali julgando realmente o caso. Aqui não. A ideia do STJ com o recurso especial é a fixação de teses e essas teses a balizarem a atuação não só do Poder Judiciário, mas de toda a sociedade, que os efeitos da decisão do STJ ela vá além daquele caso e chegando, inclusive, na administração pública, nossa atuação no dia a dia, no plano de saúde, na telefonia, nos bancos, então de uma forma muito mais ampla. Hoje, o recurso especial representa a maior parte do crescente volume de processos direcionados ao STJ ao longo de 35 anos de Constituição. Mais de 2 milhões de recursos especiais foram registrados desde a instalação da Corte em abril de 1989. A principal estratégia para fazer frente à elevada demanda processual foi desenhada recentemente no texto da Carta Magna. Estamos falando da criação do filtro de relevância do recurso especial. A novidade entrou em vigor com a promulgação da Emenda Constitucional 125 de 2022. Esse dispositivo alterou o artigo 105 da Constituição, estabelecendo que o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional em casos decididos na segunda instância para que a admissão do recurso especial seja examinado pelo STJ. Essa análise da relevância, primeiro,
caberá ao STJ por meio de 2/3 dos ministros integrantes do colegiado competente. Ainda não há definição sobre qual é esse colegiado, porque a emenda constitucional traz uma hipótese de regulamentação. E ali, a própria emenda constitucional trouxe hipóteses de presunções de relevância, que são recursos especiais interpostos em ações penais, em ações de improbidade administrativa, ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade e também em recursos em que foi identificado que o acórdão recorrido, ou seja, do Tribunal de Segunda Instância, violar a jurisprudência dominante do STJ. A Constituição deixou também uma margem para o legislador ampliar essas hipóteses de presunção de relevância. Por exemplo, a lei pode disciplinar que recursos especiais contra a ação coletiva tenham relevância presumida. Não sei se você percebeu que o filtro da relevância criado para o STJ se assemelha ao requisito da repercussão geral, que desde a Emenda Constitucional 45 de 2004 é exigido para os recursos extraordinários interpostos no Supremo Tribunal Federal. O artigo 105 da Constituição e o artigo 102, eles são muito próximos. Então, eles trazem ali as competências do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, e a competência do STJ no 105. São dois institutos, em repercussão geral e relevância, mas são dois institutos muito práticos, em que eles buscam, por um lado, a racionalização da atuação das Cortes Supremas e também no seu aspecto da função paradigmática dessas Cortes, em que, com uma decisão somente, o STJ vai falar o que deve ser aplicado, qual que deve ser a interpretação, que deve ser relacionada a uma questão jurídica, e também falará o que não deve mais subir ao STJ e assim dando a última palavra aos tribunais de justiça e regionais federais. Apesar da emenda constitucional promulgada, o filtro da relevância ainda aguarda o cumprimento do que está previsto no parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal, a edição de lei regulamentadora pelo Congresso Nacional para que esse critério passe a valer na admissão dos recursos especiais. Com a regulamentação do filtro da relevância, terá início um novo capítulo na história do Superior Tribunal de Justiça, com julgamentos mais concentrados nas grandes controvérsias do direito federal. As decisões terão maior alcance e chegarão a um maior número de pessoas, com redução do gigantesco acervo de processos hoje existente. A expectativa, portanto, é que a justiça se torne mais célere e efetiva, ao deixar o STJ de atuar como terceira instância de recursos. Meio milênio desde o descobrimento, 2 séculos de independência e mais de 100 anos de república. Agora, após quase 4 décadas da nossa primeira Constituição Cidadã, que caminhos nos reserva o futuro da nação dentro dos próximos 35 anos da Carta Magna? Deixamos a resposta com você depois de nos acompanhar em uma jornada ao longo dos episódios e capítulos desta série especial sobre os 35 anos da Lei das Leis. Você encontra o conteúdo completo em nosso canal no YouTube. Fica o convite para mergulhar nas páginas do texto fundamental de princípios e direitos da civilização brasileira no século XXI. Até a próxima!